De novo, boa noite a todos, obrigado pela presença. Hoje nós temos um momento diferente. Seria a minha última aula do web. Eu ia falar justamente sobre o culto do Evangelho no Lar, mas eu quis convidar a Margarete, que é uma excelente palestrante. Eu acho que muitos já conhecem o trabalho dela, faz palestras pela cidade inteira, várias casas espíritas, faz um trabalho também de caridade. Qual é o nome da instituição, Margarete? Jesus Amor e Luz, no Guarujá. Jesus Amor e Luz, no Guarujá, com enxoval de bebê, com atendimento às famílias, cestas básicas, faz um trabalho bem bacana lá. Tá? Então, quem quiser conhecer, saber mais alguma coisa, procure a Margarete. E eu queria, antes de começar, só falar uma coisa, ler uma coisinha para nós que eu achei muito interessante desse livro aqui, do José Carlos de Luca, Minutos com Chico Xavier. Então vai ser ele tem várias passagens que ele extrai de vários livros e depois ele faz um comentário. Se vocês não conhecem o livro, seria muito bom conhecer, tá? Até mesmo para fazer o Evangelho no Lar, ele é muito bacana. Ele traz uns bons ensinamentos. Eu vou ler, que já serve, como ele tem uma oração do Bezerra, que já vai servir da nossa oração de iniciar os trabalhos, ok? Então começa: no currículo espiritual. Aqui, na vida espiritual, não se vos perguntará quanto aos títulos que usastes nessa ou naquela esfera de atividade humana, e sim sereis inquirido quanto às dores que atenuastes, as lágrimas que suprimistes. Esse trecho é do Bezerra de Menezes, do livro Chico e Você, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, o comentário dele: os critérios de avaliação do nosso sucesso espiritual diferem muito daqueles usados no mundo terreno. Nem sempre os motivos que nos levam, a receber as honrarias na terra justificariam destaques na vida espiritual. Chico Xavier retransmite por meio do além quais as verdadeiras conquistas que deverão constar de nosso currículo espiritual, uma vez que elas garantirão a paz diante da própria consciência, da consciência que estará mais lúcida quando regressarmos ao mundo espiritual. E esse dia ninguém sabe quando será. Vamos aproveitar a oportunidade que hoje desfrutamos para enriquecer nosso currículo espiritual com experiências de amor ao próximo, atenuando a dor de quem sofre o abandono, secando as lágrimas dos que choram na multidão, alimentando-os que apenas pedem um simples pedaço de pão. Assim, fazemos tão logo feche as páginas desse livro, pois que nesse exato momento alguém, em algum lugar, está derramando lágrimas de desespero. Você encontrará um tesouro de bênçãos em seu próprio caminho, tornando-se desde agora um valoroso trabalhador da equipe de Jesus. Certamente, esse é o maior galardão que um homem pode aspirar na terra. Que tal começarmos orando com Bezerra de Menezes? Senhor, ensina-nos a trabalhar mais, produzindo mais, e a produzir mais, a fim de conquistarmos recursos maiores para distribuir o auxílio sempre mais amplo de Tua misericórdia. E ensina-nos, Senhor, a descansar menos, pedindo menos, e a pedir menos, a fim de pesarmos menos em nossos semelhantes, para exigir menos, do modo a nos sentirmos mais fracos para servir em Tua bondade. Senhor, tanto quanto nos seja possível receber, concede-nos mais trabalho para sermos mais úteis e que sejamos sempre menos e menos nós diante de Ti, a fim de que estejas mais em nós, hoje e sempre. Assim seja. Então, agradecendo a espiritualidade dessa casa, ao acolhimento que eles sempre nos deram durante o nosso curso, eu queria convidar a Margarete para fazer a nossa palestra de hoje, falar justamente sobre o assunto do Evangelho no Lar. Ok? Eu troco aqui, acho que eu troquei teu slide. Esse botão avança e o outro recua. Tá.
Fica à vontade. Boa noite. Às vezes parece ser tão fácil falar de evangelho no lar, mas não é tão fácil assim, né? Então, quando a gente vê um tema desse, a importância do evangelho no lar, a gente sabe que o caminho para a transformação moral de todos nós é seguir os ensinamentos deixados por Jesus. Jesus guia e modelo da humanidade. Então é o cristianismo redivivo. Então o evangelho tem que estar na pauta dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas vivências, das nossas práticas. E esse evangelho, ele também tem que compor dentro do nosso lar. Então, eu gosto muito desse livro, acho que é aqui, Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Esse livro, no capítulo 1, ele fala sobre o culto cristão, primeiro culto cristão no lar. Quem é esse espírito Neio Lúcio? O Neio Lúcio, ele era o Quinéio Lúcio do livro 50 anos depois. Alguém leu esse livro? Lembra do Quinéio Lúcio, aquele senhorzinho que instruía, que educava a Célia Lúcius e o Nestório? Então é um espírito que traz uma bagagem de conhecimento muito grande. Depois ele reencarna como Arthur Joviano, e ele era filho de Romualdo Joviano, que era chefe do Chico Xavier na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo. E ele, no começo do século XX, ele dá uma formação, um novo modelo de formação educacional, combatendo o analfabetismo na época. Então você vê que é um espírito que na área de educação, ele vem trazendo uma bagagem muito grande. Então ele veio através da psicografia do Chico, porque a gente sabe que os espíritos, para estarem escrevendo um livro juntos, eles já têm afinidades juntas já há um bom tempo, já tem uma caminhada, então eles já têm uma sintonia um com o outro. Então, ele vem e traz. E na primeira página desse livro, na primeira lição, ele relata uma fala de Jesus instaurando na casa de Simão Pedro o primeiro culto do Evangelho no lar. Então, eu vou trazer uns tópicos desse texto no livro Jesus no Lar, para a gente fazer uma reflexão em cima. Tá bom? Então, ele fala assim: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Vamos destrinchar isso, tá? Primeira escola. Então, o que é a família? É o primeiro grupo social que a gente tem. É onde a gente faz o nosso primeiro reencontro. É o reencontro da chegada. É no grupo familiar. Então, nesse grupo familiar, nós vamos encontrar ali quem? Afetos, desafetos. Mas que já compõem a nossa história do passado. Não são personagens novos na condição de pais, filhos, irmãos, marido, esposa. Somos companheiros de experiências pretéritas. E alguns voltam para cá, junto conosco, afetos ou desafetos, e outros ficam lá, no plano espiritual. Então tem a família que vai estar encarnada e a família espiritual, que são os nossos afetos que ficaram por lá. Então nesse reencontro ele coloca assim, que o nosso grupo familiar
é o primeiro centro de relacionamentos que nós vamos ter. É o primeiro foco de relacionamentos. Então, esse foco ali, cada um vai trazer as suas experiências evolutivas. Cada um vai trazer as suas bagagens. Aquilo que já conquistou ao longo de outras experiências reencarnatórias. Então, quando ele coloca que essa casa do homem, que é o templo do seu lar, ela vai exportar para fora, para o mundo, as características dos personagens que compõem aquele lar. Então, é dali daquele centro que vai expandir para a humanidade. Então, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, o que acontece, né, se a família, vamos dizer assim, se desintegrar, né? Isso é uma recrudescência e o egoísmo vai imperar. Então, a família, ela precisa ter essa base, mas o que a gente vê hoje não é o que acontece. Por quê? Porque quando você compreende a importância desse núcleo familiar e o que ele representa na nossa evolução e no nosso crescimento espiritual, a gente tem uma outra visão daquele conjunto de seres que compõe o grupo familiar. Porque é dali, é de cada um de nós, do nosso interior, que nós vamos emanar para fora, para a humanidade, coisas boas ou coisas não boas, ruins, desagradáveis. Então vai partir dali, parte do nosso interior, o que nós trazemos, o que nós constituímos ali, o que nós aprendemos dentro daquele lar, o que nós vamos aprender com os grupos sociais que virão depois do nosso lar, os grupos escolares, familiares, amigos, sociais, vai aumentando essa leva e a gente vai reconstruindo a nossa personalidade, que ela poderá ter uma boa influência partindo do lar ou não. E é essa nova personalidade que a gente vai trazer para o mundo, é ela que vai estar influenciando na humanidade como um todo. Então, Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida que a família consanguínea ela é resultado dos nossos reflexos. Isso é importante. O que é um reflexo? É um espelho. Ela vai refletir. Então, ninguém está no contexto familiar com as pessoas que não têm nenhuma afinidade com a gente, que não têm nenhuma ligação conosco. Então, ali, estão ligados em sintonia conosco, em algum momento. Aí você vai me perguntar assim, e aquele parente difícil, aquele parente complicado, aquele filho que dá trabalho? Se você olhar a reencarnação de agora, você vai dizer assim, tem alguma coisa errada. Mas quando você começa a entender a doutrina espírita, você vai perceber que ele não caiu ali de paraquedas, nem por acaso. Alguma coisa entre nós aconteceu no passado e que não foi reajustado ainda. Precisa desenvolver amor ali. Pelo menos melhorar um pouco o relacionamento. Então, o culto do Evangelho no lar vai ajudar a melhorar isso. Aí ele continua. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe?
Então, cada elemento do lar, cada ser do lar, ele tem que ir no caminho de se reconstruir novamente. Corrigir os equívocos, melhorar na sua postura, melhorar nos seus entendimentos, desenvolver virtudes ainda não desenvolvidas. Então, se você precisa desenvolver paciência, você vai fazer parte de um contexto familiar que você vai ter que aprender a desenvolver paciência. Porque ninguém desenvolve paciência lendo livro, assistindo palestra. Só na prática. Você vai ter que passar pela prática. Né? Então, o que ele diz aí, ó. A comunidade, que é o externo, é um reflexo do interno, de cada um de nós. Então, o lar, cada lar vai estar, cada lar é um ponto de luz, deveria ser, iluminando para a humanidade, para fora. Por isso que Jesus convida o evangelho no lar, na casa de Simão Pedro. Entendeu? Então, a gente precisa entender isso, ó. A paz no mundo, está tudo no livro, tá? A paz no mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Então, a paz mundial começa onde? Na paz dentro de casa. E onde está a paz dentro de casa? Na paz interior de cada um que compõe aquela casa, aquele lar. Então, a gente quer a paz fora, no mundo fora, se dentro do lar e os componentes que ali estão vivem em pé de guerra. Então, é um reflexo. Então, a humanidade e a sociedade é um reflexo de quem? De nós mesmos. Então, nós estamos refletindo para fora o que faz parte de nós. Então, como fora vai mudar? Quando cada um se conscientizar da mudança que tem que fazer em si próprio. Ok? Continua. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O que acontece dentro da casa? As pessoas não se toleram, não se respeitam, não se ajudam, não cooperam entre si. E às vezes você é tão gentil fora, tem até uma passagem do Evangelho, né? Aquele ser era tão gentil fora e dentro de casa ele era detestado. Por quê? Porque agradar os outros é colocar uma máscara. Para quê? Para que as pessoas não vejam como você é interiormente. Mas dentro de casa você mostra, a máscara cai. E você se coloca exatamente como você é. E aí não tem tolerância, não tem paciência, não tem cooperação, não tem ajuda, não tem solidariedade, não tem conversa. E qual é a proposta de Jesus? Está lá a semente da felicidade e da paz na conversação e no pensamento. Porque o pensamento é energia. Pensou, foi. O que você pensar, volta para quem? Para a fonte. Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida que a mente é o espelho da vida em toda parte. O que é um espelho? Espelho, você coloca o espelho lá, você vai lá, se coloca na frente do espelho, você está vendo uma imagem. Então, para onde você apontar a sua imagem, apontar o seu espelho, é a imagem que você vai ver.
Então, para onde a gente está apontando o nosso espelho? Para que tipo de semente eu estou virando o meu espelho? Que tipo de plantação eu quero? Tá? Essa é a proposta dele. Vamos lá. Então Jesus diz assim, convidando os familiares do apóstolo, ele estava na casa de Simão Pedro, a palestra edificante e a meditação elevada. Desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então, diante de tudo que estava acontecendo na casa de Simão Pedro, ele chamou todos que estavam lá, vamos instaurar aqui agora o primeiro culto cristão no lar. O primeiro evangelho de Jesus não foi feito na rua, foi feito dentro da casa de Simão Pedro. Então, o que significa? Que ele espera que cada lar seja um ponto de luz. Uma semente de Jesus plantada ali. Indo para fora. Então, quando a gente passou pela pandemia, que as pessoas ficavam em casa, era grande oportunidade disso se centrar em casa. Para as pessoas poderem fazer esses reencontros em casa, o evangelho, a família. Estava trazendo o que estava fora para dentro. Porque a gente vem ao centro, a gente participa de estudo, a gente participa de palestra, a gente faz uma série de coisa fora e dentro de casa. O evangelho, uma vez por semana, tudo bem. Mas o evangelho tem que ser lido, as orações têm que ser todos os dias. Você não toma banho, não escova os dentes, não se alimenta, não dorme todos os dias? Você está cuidando de quem? De um corpo físico. Tem que cuidar? Tem. Mas eu preciso alimentar o meu espírito todos os dias. Como eu alimento meu espírito? Fazendo uma oração, escutando uma palestra, lendo um bom livro, colocando uma boa música, tendo uma conversa edificante. Eu tenho que alimentar o espírito, porque durante o dia tem horas que, se você não prestar atenção, você está envolvido num ambiente, num clima, você começa a ficar meio assim, ó, já estou saindo do ar. Aqui. As influências são grandes, externas, para desestabilizar. Aí a gente tem que perceber, opa, agora é meu momento de eu fazer alguma coisa. Então, tá difícil ali no local de trabalho? Dá um pulinho no banheiro. Vai lá no banheiro, vai lá tomar um cafezinho, pega um livrinho, tá lá no seu bolso, lê uma mensagem, reflete, faz uma oração, se reabastece e volta de novo. Agora, um lar onde as pessoas não oram, não tem um momento para fazer uma conversa edificante, não para estudar alguma coisa que alimente o seu espírito. Como fica a estrutura desse lar? Desestabiliza, fica desestabilizada. E essa desestabilização desestabiliza a própria sociedade, que é um reflexo. Tá dando para entender, gente, aí? Qualquer dúvida vai parando, tá? Eu não sei como é que é a dinâmica aqui, mas vamos parando. Então, o primeiro culto do evangelho no lar foi feito por Jesus, na casa de Simão Pedro. Então, como Jesus é guia e modelo, vamos seguir, né? O recado está aí. Então, vamos lá. Então, como é o roteiro para você fazer o evangelho no lar? Todo mundo faz evangelho no lar aqui? Quem faz? Sozinha, porque eu moro sozinha. Então, o meu lar sou meu. Não tem problema. A minha filha, meu genro, minha neta moram distante. Não tem problema. Eu faço sozinha. Tem problema. Tem problema. Então lá, escolha um dia e hora semanal que seja bom para toda a família.
como ela explicou, sou sozinha, então eu escolho o melhor dia e horário que seja compatível com ela. Tem que ter um dia e horário. Ah, mas a minha família não aceita. Então você escolhe um dia e horário que você possa fazer, mas faça. Nem que for no banheiro, escondidinho. Tem um caso de uma senhora que a família não aceitava o evangelho no lar. Não aceitava. Era uma confusão danada na casa. E aí ela vinha na casa espírita, tudo, fazia tudo certinho, né? Mas a casa caía aos cacos. Aí falaram para ela, a senhora faz evangelho na sua casa? Ela falou assim, ainda não. Então a senhora começa a fazer. Ah, mas se eu fizer evangelho lá na minha casa, meu marido já briga até comigo que eu vou sair para ir para o centro. Quanto mais fazer o evangelho na casa. Ah, mas tem uma hora que ele não está em casa, não tem? Tem. Então é essa hora que a senhora vai fazer. Então ela ia fazer o evangelho. Só que ela fazia no banheiro, que é para ninguém saber. Então ela ligava o chuveiro, como se fosse tomar banho, e ela fazia o evangelho no banheiro. E pensava que estava tomando banho, mas ela estava fazendo o evangelho. Ela fazia o evangelho no banheiro, tomando banho. Ela fazia o evangelho. Depois de 5 anos, o marido dela teve um problema de saúde. E aí, quando tem um problema de saúde, corre para onde? Né? Corre para o centro espírita, né? Ah, você que vai lá no centro espírita, vê se não tem um jeito, alguma coisa, né? Aí ele veio para a casa espírita. Porque precisava da cura. Que é assim, né? A gente vem porque precisa da cura. Depois se curou, tchauzinho para a casa espírita, né? Porque a gente acha que é assim, né? Resolveu o problema, eu não preciso mais nada. Não é isso, tá? Aí ele veio para a casa espírita. Aí fez um tratamento, foi melhorando. E aí ele gostou do negócio. Começou a querer estudar. Aí falaram na época, aconselharam ele fazer o evangelho no lar, ele falou para a esposa assim, a gente podia fazer o evangelho no lar, né? Ela pensou assim, claro, mas ela nunca disse que ela fez. Ela ficou caladinha, ela não falou nada. Mas que ela foi lá no banheiro e disse para Jesus assim, graças a Deus, Senhor, minhas preces ouviu, minha casa vai mudar, valeu a pena. Ela agradeceu, sozinha, hein? Ela e o chuveiro dela lá, entendeu? Ela agradeceu. E aí começaram a fazer o culto do evangelho no lar. E ela falou que a casa dela mudou completamente. Mas levou mais ou menos uns 5 anos nessa lida aí, para mudar alguma coisa. Porque a gente é assim, né? A gente quer para ontem o resultado, né? E não é para ontem. Tá? A gente planta às vezes uma semente nessa encarnação, e só vai colher na próxima, ou na outra ainda. E às vezes a gente está colhendo hoje as sementes de lá de trás. Quando as coisas vêm, a gente diz assim, nossa, eu joguei pedra na cruz. Não, você não jogou pedra na cruz. Você fez umas causas ruins. Hoje você está colhendo os efeitos das causas que você criou, que são as sementes que se plantou. Estou preocupado com a hora, tá tudo certo, meia hora, tá. Então, vamos fazer pelo menos uma vez por semana. É como um seriado, tá? Como um seriado. Você não vai lá, não assiste um seriado? Tá, o Evangelho no Lar é um seriado. Cada dia tem um capítulo. E você não pode perder. Ah, mas eu tenho um compromisso, vai chegar visita em casa, vai não sei o quê. Convida todo mundo. Ah, é o meu momento. Começa a evitar determinadas coisas naquele horário. Ah, mas ficou doente, está no hospital, foi fazer uma cirurgia? Conversa com a espiritualidade. Olha, esse momento eu não vou estar aqui. Eu vou estar lá. Mas meu pensamento vai estar aqui. Conversa com eles. Eles entendem. O problema é a gente não dizer assim, hoje eu faço, hoje não deu, depois eu vou, no outro dia já não deu de novo, aí eu pulo 2, aí já não é mais evangelho no lar. Porque tem que ter disciplina e responsabilidade, eu vou mostrar por quê, tá? Coloca uma jarra, um copo de água natural, não gelada, porque gelada muda as propriedades da água, tá? Inicia com uma prece sincera e edificante. Tá? Esse é o básico. Depois, leia um trecho do Evangelho
e converse com a família sobre o assunto de forma educativa. Então, se lê um trecho do Evangelho, conversa sobre aquilo, mas não é uma conversa acusando, olha, você faz isso, você viu, esse Evangelho veio para você. Não. O que está ali? Qual foi o ensinamento que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia? Qual é a ideia que veio ali para a gente? Posso ler o Evangelho na sequência ou posso abrir aleatoriamente. O bom é ir na sequência, tá? Leia um trecho do Evangelho, tá? 4. Faça uma oração de encerramento, no final, agradecendo aos Espíritos pela proteção e envie vibrações de amor e paz para os necessitados. Você pode até introduzir, depois do Evangelho, um livrinho de vibrações, de mensagens, um fonte viva, um minuto de sabedoria, algum livrinho que traga alguma mensagem. E aí faz uma vibração pela paz no lar, pela harmonia no lar, que essa vibração se estenda para a vizinhança, porque quando a gente faz evangelho no lar, a vizinhança também recebe sem saber. Então, pede para a vizinhança, para a sua casa, para os vizinhos que estão ali. Pede vibrações pela paz do mundo, pelas pessoas que estão nos hospitais, necessitados. Faz uma vibração para as pessoas que precisam. No final, cada um toma um pouco de água fluidificada, guardando o restante para os dias seguintes. Aí você vai tomando de pouquinho em pouquinho, né? Não é para tomar o copo todo, mas tem gente que às vezes coloca um copo e toma ele. Tem gente que faz a jarrinha ou a garrafinha e vai tomando aos poucos durante a semana. Só que se você fizer para a família toda, você pode fazer uma jarra para a família toda. Mas o bom é cada um ter o seu compartimento. Mas se não tem, faz um para a família toda. E toma água. Quem quiser tomar, toma. Quem não quiser, toma você. Esse é o processo. Só que, por exemplo, não coloque água gelada, em hipótese nenhuma, como eu já falei, tá? Pode ter criança no Evangelho no lar? Pode, deve, todos os membros da família. Não precisa fazer nenhum ritual. Existem livrinhos infantis para fazer Evangelho no lar voltados para criança. Ou pegar um livrinho de história, ou pegar uma situação que a criança viveu naquele dia da semana, colocar na pauta do Evangelho e trabalhar o Evangelho em cima daquilo, para que a criança possa entender. E eles participam. Eles participam. Eu me lembro do Reinaldo e a Lívia, uma passagem que ele contou sobre isso, que ela tinha as bonecas. E quando eles iam fazer o Evangelho no lar, ela colocava as bonecas no sofá e ela mandava vibrações para as bonecas, como se estivesse dando passe nas bonecas. Todas as bonecas. Com certeza as bonecas estavam... Quem um dia pegou aquelas bonecas, e vai ser muito feliz, porque as bonecas estavam todas energizadas, com coisas boas. Você pode pedir, na hora de você fazer a fluidificação da sua água, no finalzinho, depois das vibrações, para a água que entra no prédio, que abastece os demais moradores, que ela também seja beneficiada, fluidificada, para que as pessoas também recebam a água. Não é só para nós. A gente pode pedir pelos outros. O tempo de 15 a 30 minutos, tá? Para dar tempo da espiritualidade higienizar o ar, fluidificar a água. Eles não precisam de muito tempo não, eles são rápidos. Mas a hora que você institui o Evangelho na sua casa, você tem um comprometimento com a espiritualidade ali. Porque nós não estamos sozinhos lá dentro. Os amigos espirituais vêm participar do Evangelho no lar com você, eles se comprometem a vir. É igualzinho quando o trabalhador vem para a casa espírita para trabalhar, a espiritualidade que está com ele vem junto. Quando ele não vem, a espiritualidade fica triste por isso. Quando não é um problema sério. Porque a gente arruma 1001 desculpas. Só que a gente tem que lembrar que nós temos uma responsabilidade com a espiritualidade também. A gente esquece deles, porque a gente não vê.
Então a gente acha que eles não existem, mas existem. Esse salão está lotado de gente. Só um comentário, Margarete, em cima do que você falou, não é só os espíritos, vamos dizer, os mentores, eles trazem espíritos que estão Sim. necessitando ouvir aquele evangelho para eles saírem de situações Sim, que o prendem exatamente. ainda a reminiscências passadas. Né? Então a Verdade. nossa casa se torna uma escola. Não É uma só pra escola, é um nós, ponto de mas luz, pra é uma escola. espiritualidade toda. Só um comentário. Porque vem esses espíritos que precisam de ajuda, vem alguns para estudarem com a gente, e vem os nossos obsessores também, né? Porque todo mundo tem pelo menos 10, tá? Pelo menos tem. Quando você diz assim, eu moro sozinha, não mora sozinha não. Pensa você que mora sozinha. Pensa que mora sozinha, tá? Vai. Porque diz assim, os espíritos influenciam em nossa vida muito mais do que você imaginais. Muitas vezes são eles que vos dirigem, está lá no livro dos Espíritos. Então você não está sozinho. Nós temos uma multidão conosco. Tá? Conosco. E eles estão ali. Cada um traz os seus. Então esse é o roteiro para o Evangelho Lar. Eu tinha até separado uns roteiros de evangelhos, esqueci de trazer para deixar. Depois eu separei vários para trazer. Bom, quais são os benefícios do Evangelho no lar? Primeiro, oportunidade para que os membros da família possam orar juntos. É um momento de união. União e harmonia entre todos para uma melhor convivência. Então, uma das propostas do Evangelho no lar é promover essa união. E um momento de oração na família. Porque as pessoas não param para fazer oração, né? A gente deveria fazer oração quando levanta, quando vai dormir, quando a gente sentir algum desequilíbrio. Ela faz parte do nosso dia a dia. Encontro familiar regular para estudar os ensinos de Jesus de forma simples e natural. Nosso autoconhecimento. É um seriado. Só que o seriado é Evangelho no lar. Né? A gente não para assistir Netflix, para assistir não sei o que, para fazer o Evangelho no lar. Né? Então é um momento de estudo e de autoconhecimento, porque você vai fazendo a modificação dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, você vai trabalhando em cima do Evangelho, em você mesmo. Não é a gente não vai curar os outros, nem consertar os outros, é você. Você vai aprender a ser mais benevolente, mais indulgente, mais tolerante, mais paciente, mais compreensivo. Virtudes que não são fáceis nos dias atuais. Melhoramento moral de cada membro da família. Por isso que Jesus disse lá, plantar a sementeira da felicidade e da paz. Atrai a presença e proteção dos bons espíritos para o lar, que por inspirações benéficas nos ajudarão na superação de nossas dificuldades. A gente cria um campo de proteção também, porque esses seres, eles vão observar, não, eles estão se orientando, eles estão se esforçando, eles estão procurando melhorar, então há uma proteção espiritual ali, na nossa casa. Mas a gente diz, mas acontece tantas coisas ruins, no mundo tereis aflições. Carregue a sua cruz e siga-me. Ninguém disse que ninguém teria. Só que há uma proteção maior. A casa não está desguarnecida. Ela tem uma proteção ali, da espiritualidade. Casas que não têm proteção, que não têm esse trabalho espiritual dentro da casa, gente, elas têm as portas abertas para o que der e vier. As portas ficam abertas, entra o que quiser lá dentro. Quando você faz o Evangelho no lar, vocês vão ver aí que eu vou colocar umas espiritinhas, vocês vão dar uma olhada no que acontece, tá bom? Contribui para a melhoria de adversários espirituais dos membros da família. Que eles também vão passar a ser instruídos ali. Que é aquilo que o Silvio deu uma colocada aí também. Então, tem adversários ali, tem desafetos, tem espíritos ali para desestabilizar o lar.
para que não aconteça o evangelho no lar, para que você não consiga vir à casa espírita, para que você não consiga cuidar da sua parte espiritual, vão dificultando. E a gente tem que transportar essas montanhas, esses obstáculos. Porque hoje tem um obstáculo. Eu não consigo superar esse obstáculo. Amanhã tem um obstáculo e meio. Depois eles vão aumentando o obstáculo. Quando você for ver e perceber, você não consegue mais. Porque os obstáculos aumentaram. E você nem se deu conta disso. Você foi deixando. Quando você vai vencendo os obstáculos, vão pensar, podemos continuar, porque ali é persistente. Não dá o braço a torcer. E caridade, porque os nossos pensamentos, nossos sentimentos vão melhorando e nós vamos desconectando com essas influências espirituais mais pesadas. Porque você muda a sua conduta, você muda a sua sintonia, você muda as suas afinidades espirituais. É o que vai acontecendo. Mas e se eu mudo, o outro não muda? Tudo bem, o outro é o outro. Eu não vou responder pelo outro, mas eu preciso responder por mim. E como a gente não sabe o que a vida reserva, como aconteceu com a senhora do banheiro, uma hora acontece o resultado disso. Alguma coisa vai mudando, né? Até a própria estruturação material, da vida material, também começa a receber influência para melhor, quando você instala o culto do evangelho no lar, em casa. Tá? Vamos lá. Então, união, estudo, autoconhecimento, proteção, caridade. Então, Emmanuel diz, quando o ensinamento do mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Tinha que ser Emmanuel, né, para falar isso, né? Então, os pequenos sacrifícios. Então, vamos resolver isso aqui desse jeito, deixa para lá, vamos evitar confusão aqui, vamos mudar dali. Você vai percebendo o que é mais importante. Então, aí um culto do evangelho no lar, com as crianças, não precisa necessariamente ser numa mesa, às vezes tem criança, pode ser no chão, tá? Pode ser na cabaninha das crianças, isso não importa, está dentro da casa, tá? A espiritualidade também está lá. Eles vêm junto para participar do evangelho no lar. Okay? Então a gente não está sozinho. Não ficou assustada não, né? Um pouco, né? Tá... Não vai dormir essa noite? Vamos lá. Então essa espiritinha aqui diz assim, espitirinhas, né? Eu sempre falo espiritinhas, espitirinhas. Já vai começar o evangelho no lar. Eu vou ter que fazer sozinho novamente. É o que ele pensa. Olha lá, quantos estão com eles lá, para fazer o evangelho no lar. Aí na outra, cheguei para perturbar a casa do Zé. Não vai dar mais. Por quê? Ele começou a fazer o evangelho no lar. Tá vendo? São pontinhos de luz que vai saindo da casa. E esses pontos de luz vão longe, gente. Tem eu acho que é nos Mensageiros, tem uma passagem, né, da igreja, a força da prece, em tempos de guerra que estava acontecendo a guerra, e existia um grupo orando dentro da igreja. E quando eles estavam, a caravana de André Luiz estava excursionando por ali, eles foram atraídos por esse ponto de luz de oração saído da igreja. Era tão alto o facho de luz que eles captaram na onde ele estava. E os planetas vizinhos a nós captam as vibrações negativas do planeta Terra. Eles criam muralhas de proteção por conta das vibrações que saem daqui, que não estão sendo fáceis no plano espiritual.
Então, cada lar que faz o seu evangelho no lar, que tem um núcleo de oração ali dentro, são pontos de luz sendo emanados para a humanidade. Vocês já pensaram, se 1000 pessoas fizessem evangelho no lar, se 2000 pessoas fizessem evangelho no lar, se a grande maioria fizesse evangelho no lar, a guerra já tinha acabado. Já. Nós já estávamos num outro padrão de evolução. Outro padrão de evolução. O que é um mundo de regeneração? É um mundo de regenerados. Quando nós nos regenerarmos, nós teremos um mundo de regeneração. E para regenerar, eu tenho que ter o evangelho do Cristo na pauta da minha vida. Vamos lá. Então, diz assim no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 4. Onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu me encontrarei entre elas. E se eu estou sozinho, Jesus não vai estar lá? Vai também. Hã? Evangelho no lar. Joana de Ângeles. Acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. Porque assim, quando você faz o evangelho no lar, os objetos, as paredes, tudo fica impregnado dessa energia. Se você coloca filmes de terror, filmes de guerra, você coloca comentários ruins, discussões, isso cria nos objetos da casa uma atmosfera densa e pesada. O evangelho do lar faz o trabalho ao contrário. A oração faz o trabalho ao contrário. Porque a gente acha que os objetos não têm nada. Tem muito. Capta tudo. A casa da gente é o reflexo de quem está lá. Por isso que quando você muda de casa, você tem que, às vezes você pinta a casa, transforma a casa toda, vai orando na casa. Por quê? Porque tem uma energia que está lá de alguém que já viveu lá e que tem que ser mudado. Vai mudando aos poucos com a sua energia que está lá. Tudo isso. A gente não dá esse valor. Então vamos lá. Evangelho no lar. Aceita o convite? A gente encerra aí. Tá? Proposta está dada. Você aceita que Jesus entre na sua casa e faça com você o culto do Evangelho no lar, como ele fez na casa de Simão Pedro? O convite está feito. Depende de cada um de nós. Tá bom? Muito bem. Façam rápido quem ainda não fez. Tá? Obrigada, gente, mais uma vez pela paciência de estarem aí, tá bom? Gratidão. Eu preciso te fazer uma pergunta. Ah, pode fazer. Você estudou com a gente esses últimos 3 meses? Vocês perceberam que várias coisas que ela falou, nós comentamos aqui nos nossos estudos? Perceberam? Impregnação, nossos companheiros, tudo isso nós estudamos aqui, né? Falei, inclusive, para o Ed Marcos, né? O nome dele, aquele rapaz, que não tem vindo mais, que ele falou do Evangelho. E eu falei justamente isso, que a importância de fazer o Evangelho no lar, que ele tinha que fazer o Evangelho no lar, mesmo que os outros não quisessem, que ele fizesse sozinho, porque fica impregnado mesmo, o lar fica impregnado, fica mesmo. E eu fiquei bem curioso, falei, eu acho que ela estudou com a gente, porque ela está falando exatamente. E outra coisa que nem todos sabem, que nem todos estavam aqui quando eu comentei, quando ela comentou do Reinaldo, o Reinaldo é um dos meus irmãos, que ela é minha prima, por isso que ela tem essa intimidade, falou do meu irmão Reinaldo, das bonecas, da minha sobrinha, então ela se dirigiu a mim porque ela é minha prima. Só peço, você faz uma oração para a gente encerrar? Posso? Faz? Tá. Obrigado, Margarida. Tá no horário aí, né? Tá, dá Então, tempo sim. tá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Ainda tem 10 minutinhos aí, 8 minutinhos. Tudo bem? O pessoal aqui não é de fazer muita pergunta, Ah, não. não é?
Ah, é sim, olha lá. Então, é incrível. O dia do Evangelho no Lar, parece que fica assim não sei se é um vento que fica ali pairando. Todo o nosso Evangelho no Lar, meu marido sempre fala, vamos ver o que vai ser a novidade hoje. Nós tínhamos uma cachorrinha que viveu conosco 19 anos. Quando meu marido pegava o Evangelho, ela ficava assim, bem sentadinha. Ela viveu com a gente 19 anos, uma cachorrinha. Ela fazia todo o Evangelho no lar com a gente, todos os dias que a gente fazia o Evangelho. Mas existe Evangelho no lar para animais também. Então, mas Tem gente que faz isso. os animais participam dos evangelhos, participam dos grupos de estudos online, a gente tem muito disso. E eles ficam, relaxam, dormem depois. No final do evangelho estão dormindo. Por quê? Porque eles sentem a vibração que é boa, né? Vamos lá. Deixa eu chegar com o microfone de perto, só para... É difícil alguém não perguntar. Pergunta. É assim, no caso da gente fazer o evangelho e a gente viajar e calhar justamente no evangelho e não ter essa... Porque uma vez eu escutei que a gente tem que, se a gente não estiver na semana seguinte, no dia do evangelho, naquele evangelho na semana anterior, a gente já avisa que não vai estar. Mas no caso da gente ter que não poder estar em casa e estar em outro lugar, que não era uma coisa programada, o que fazer? Bom, eu convidaria que, se você puder, no mesmo horário onde você estiver, você faça o evangelho no lar onde você estiver nesse horário e emana vibrações para sua casa. A espiritualidade vai aonde a gente está? Ou eles vão ficar lá na minha casa? Porque assim, às vezes... Pode falar. A gente agora está aqui, a gente morava em Peruí. Sim. Então, a gente sempre fez evangelho em Peruí. Já faz alguns meses que a gente está aqui. Mas, às vezes, a gente vai para lá também. Tem problema. Você institui o evangelho no lar em Peruíbe. Toda vez que você estiver lá, você faz o culto do evangelho no lar. Tá? Você faz o evangelho lá, de preferência, se você puder, no mesmo horário que você faz aqui. Mas a espiritualidade vai... Para eles não tem. Eles vão. Só que quando você estiver, que você for viajar, você não faz suas orações diárias? Olha, a partir da semana que vem eu vou estar em tal lugar. Vocês puderem comparecer lá, eu estarei fazendo o evangelho no lar lá. Voltarei mais ou menos por essa época para cá. Que a minha casa receba proteção, receba ajuda, receba todo o cuidado necessário, enquanto nós estivermos ausentes. Só conversar. Obrigada. Eu vou fazer só um comentário em cima. Quer falar, Messias, primeiro? Quer falar? Fala você. Isso porque o senhor falou que ninguém falava, né? Não, só para né? fazer uma pergunta, para acrescentar na pergunta dela. E se você estiver em trânsito? Em quê? Em trânsito, estiver andando no horário, não, você não, ela está na casa em Peruíbe, né, no horário, mas se por algum motivo não programado, naquele dia que seria o horário do evangelho, você não está na sua casa, você não está na casa, você está num lugar que, sei lá, no ônibus, por exemplo. Faz mental, faz uma oração. Ela te respondeu. Faz uma oração. Eu achei... eu queria fazer só um comentário, o que vai acontecer comigo. O que a gente tem que procurar, assim, aquele dia e horário que você prefixar, você procurar manter esse horário com uma regularidade, tá? Não tentar que outras coisas aconteçam que interfira nisso. Por isso você vai escolher um horário que seja o melhor para você. Que você sabe que você vai poder estar em casa, que você já jantou, ou que você vai ainda para o serviço. Um horário que seja assim, da sua vida, da sua rotina, o que menos comprometimento teria. Pode acontecer algumas eventualidades? Pode. O que a gente não pode esquecer é que a gente tem um vínculo com a espiritualidade. E que eles precisam, não pode se ficar esquecido. Né? Então a gente usa o pensamento, usa uma oração, se vincula naquele momento, naquele horário onde você está. E pode também mentalizar, inclusive, o seu lar. E você Sim. vai fazendo em todos os Sim, exatamente. orações.
Exatamente. E eles vão com você. Ok? Então, completando o que ela que ela comentou, e o que o Messias também falou de trânsito, por exemplo, eu vou estar ausente até do país agora, vou ficar um mês e pouco fora. Eu vou continuar fazendo o meu evangelho, porque vou para a casa do meu filho. Meu filho também conhece a doutrina espírita. Eles fazem orações e tal, talvez não faça o evangelho lá. Mas eu vou continuar fazendo. Apesar do fuso horário, eu vou ter que me ajustar e continuar fazendo naquele dia. Eu faço todo domingo, eu vou fazer todo domingo o evangelho. Se não der, tiver em trânsito, como ele falou, para, 5 minutos, faz uma oração de agradecimento, né? Eles Pedindo entendem, a proteção. espiritualidade entende essa dinâmica do mundo atual nossa, entendeu? Porque depois que você acostuma a fazer o evangelho, quando você não faz, você sente falta. É hábito, Quando vira hábito. Isso se torna um hábito na tua vida, É hábito. e você sente falta de fazer. Você começa É a sentir hábito. falta. Você não vai esquecer quando ele vira hábito. Tudo que vira hábito, você não esquece. Entendeu? Você tem que criar o hábito. Eu gosto muito do Rossano Clige, que ele diz assim, hábito a gente cria. Então você começa hoje, começa depois, quando você perceber, ele está na sua rotina. Então você tem que incluir na sua rotina, aí ele virou um hábito. Enquanto você não incluir na sua rotina, ele não virou hábito. Entendeu? Mais alguém? Falta 1 minuto. É o minuto da prece. É o minuto da prece, da oração. Então vamos agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso irmão e mestre amigo, a espiritualidade desta casa, os benfeitores queridos, aos responsáveis pelo curso no plano espiritual, no plano físico. Agradecer por essa oportunidade, por esses ensinamentos que nós pudemos aprender na noite de hoje e que consigamos colocar em prática cada um deles. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, por ter nos permitido estarmos aqui, por termos a nossa consciência de poder assimilar, entender, compreender e praticar esses ensinamentos deixados pelos benfeitores espirituais. E que possamos voltar para os nossos lares, fortalecidos nessa energia, preparados para instaurar na nossa casa o culto cristão no lar, levando Jesus para dentro da nossa casa, para dentro dos nossos corações. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Gratidão. Obrigada, gente. Parabéns por participarem do curso. Obrigado, Margarete, pela presença, pela colaboração. Nós vamos ter a aula do nosso lar. Se você quiser ficar, participar, seja bem-vinda, tá? Não sei se todos vão ficar, mas quem quiser ficar, seja bem-vindo. E obrigado pela sua participação. Obrigada, pelo eu que seu trabalho. agradeço. Obrigado.